Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do Grupo Renova Energia. Eu sou a Gabriela Medeiros, analista de RI da companhia. Para aqueles que estarão acompanhando em inglês, por favor, escolha o idioma clicando no ícone de interpretação no canto inferior da tela. For those who need English, please choose the language by clicking in the icon interpretation below. Estão presentes conosco hoje o Vitor Hugo, nosso CFO e DRI, o Ricardo Martins, gerente de RI e de novos negócios. Antes de iniciar, gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site da companhia, assim como os materiais de divulgação. Iniciaremos com a apresentação e, em seguida, faremos uma sessão de perguntas e respostas. Vale ressaltar que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Renova constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Renova e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Vitor, que dará início à apresentação. Boa tarde a cada um de vocês. Obrigado por comparecer no Conference Call da Renova do terceiro trimestre de 2024. Aqui vou passar a agenda do call, né? A gente vai mostrar eventos subsequentes. Tem bastante evento subsequente no mês de outubro, importantes para a companhia, para agora e para o futuro da companhia. Destaques operacionais e financeiros do terceiro trimestre de 24 versus terceiro trimestre de 23. Vou falar um pouquinho do Complexo Eólico Alto Sertão 3, do Caetité Solar, nosso complexo solar que está em construção na Bahia, a nova marca que já está utilizando essa apresentação, o contexto do mercado de energia no Brasil, dados da produção de energia, vento, geração perdida por curtailment e resultados financeiros consolidados da companhia e, por último, o plano de recuperação judicial da Renova. Falando aqui dos eventos subsequentes, a gente teve dia 30 de outubro a homologação pelo juiz da segunda vara de falências de recuperação judicial, o sétimo aditivo do plano de recuperação das sociedades consolidadas e o quinto aditivo do plano de recuperação judicial do Alto Sertão Participações. Esse aditivo impacta apenas os credores de classe 2. O classe 3 e os demais credores não teve alteração nenhuma. Esse aqui é um fato importante que a gente conseguiu renegociar com os bancos o reperfilamento da dívida, alongando essa dívida e tendo uma saúde financeira melhor para a companhia nos próximos anos. Outro fato relevante que a gente soltou em outubro foi a aprovação, no dia 24 de outubro, pela reunião de conselho de administradores, um aumento de capital no valor entre 524 milhões e 540 milhões de reais. Esse é mediante a confirmação dos acionistas sobre o cumprimento das condições precedentes. Enquanto a gente não tiver a confirmação das condições precedentes, a gente não tem maiores detalhes desse valor dos 540 milhões de reais. Também tem um slide aqui falando da nova marca, né? O que tem de valor para nós está dentro da nossa marca. Esse é o nossa nova marca, o slogan da nossa nova marca. Passando aqui os destaques operacionais do terceiro trimestre de 24 versus o terceiro trimestre de 23, o impacto do GSF foi de 23,5%, 93,5 gigawatt-hora de curtailment na produção de energia no trimestre, sendo que desses 45 milhões foi agora em setembro. No total de geração foi 304 milhões, e agora no terceiro trimestre de 24, apesar desse curtailment de 93,5 gigawatt-hora, e no terceiro trimestre de 23 a produção foi de 279,6. Falando um pouquinho dos destaques financeiros, a receita líquida teve um aumento aqui de 12 milhões de reais, saiu de 57,3 em 2023 e para 69,3 milhões agora no terceiro trimestre. O resultado da energia também teve um crescimento de 6 milhões, saiu de 45,3 em 2023, indo para 51,4 milhões no terceiro trimestre de 2024. O EBITDA ajustado tem uma leve redução,
O ano passado a gente fechou, para esse mesmo trimestre, 18,3. Esse ano o EBITDA ajustado apresentado 16,9 milhões. O prejuízo acumulado no ano passado foi de 47,9 e o prejuízo acumulado para esse trimestre foi de 1,3. E o saldo de caixa livre para movimentação fechado no trimestre foi de 127 milhões de reais. Aqui falando do Complexo Alto Sertão, foi um investimento da Renova na ordem de 2,5 bilhões de reais. Ele ainda é o 10º maior complexo eólico da América Latina. Ele tem a capacidade instalada de 432,6, com 26 SPS e 155 turbinas GE. A comercialização dessa energia está praticamente 50% no mercado livre e 50% no mercado regulado. Mais precisamente 53% no livre e 47% no regulado. Indo para o complexo solar Caetité, é um parque com capacidade instalada de 4,8 megapico. A gente já tem a empresa contratada trabalhando na execução da linha de transmissão, que é a única coisa pendente para entrar de operação, que vem sendo impactada pelas fortes chuvas na região, né? Agora chegou no período de chuva na região de Caetité e Guanambi, deve impactar na entrada de operação, mas a companhia está fazendo todos os esforços para entrar até o final do ano essa linha de transmissão e ter o parque gerando a partir de janeiro. Aqui falar um pouquinho da nova marca, né? O grupo está avançando em direção de tornar a companhia uma plataforma integrada de desenvolvimento, implantação e operação de projetos de energia renovável, e para isso nós temos uma nova identidade visual. A companhia mantém os seus objetivos e reforça o compromisso com as práticas de desenvolvimento sustentável. A nova identidade busca refletir a dedicação de seus profissionais, pessoas talentosas, comprometidas com a marca e responsáveis diretas pelo sucesso da companhia. O que tem de valor para nós está dentro da nossa marca. Aqui falando um pouquinho do mercado de energia no Brasil. Aqui tem no gráfico à esquerda tem o consumo de energia, consumo nacional em gigawatt-hora. Então a gente vê o crescimento do terceiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 24 de 5,4. Esse crescimento aqui maior, esse crescimento de 5,4 foi impactado pelo clima mais quente desse ano em relação ao ano passado. Teve um maior aumento foi na classe industrial, 6,5% em relação ao terceiro trimestre, mas todos os outros demais segmentos cresceram, né? O residencial cresceu 5,3% em todas as regiões do país. E aqui no gráfico à direita, eu falo aqui um pouquinho do PLD. Então, quando a gente olha o ano passado, né? O ano passado o PLD está praticamente no mínimo, que era R$ 69. Setembro descolou um pouco, que é um período final do período seco e começo do úmido, foi de 80,4. E esse ano tem um descasamento maior, né? Chegando a 307 no Sudeste e 243 no Nordeste. Essa diferença entre o Sudeste e o Nordeste reflete também a questão de restrição da linha. Então, tem um excedente de energia renovável no Nordeste que a gente não consegue gerar, né? Porque tem a questão de curtailment, por questões de limitações da rede de transmissão do país. Então, por isso que tem esse descolamento de preço entre as regiões. Aqui é os dados de produção de energia. Aqui tipo, mostra o vento, né, do terceiro trimestre com o vento desse terceiro trimestre de 24 versus o terceiro trimestre de 23. A gente vê que está praticamente em linha, sem grandes variações. O 23, 2023 ficou 9,3 e esse trimestre ficou 9,5. Uma variação entre a certificada nesse terceiro trimestre de 24 de 5,3 abaixo da certificada, mas muito em linha com o ano anterior. E aqui no gráfico à esquerda, vê a frequência do vento por metros por segundo e a geração e a curva de potência das nossas turbinas. Então, quando a turbina está abaixo de 3,5, 4 metros por segundo, a turbina não está gerando, então todo vento que é abaixo disso não gera energia e o vento começa a gerar a partir de 4,5. A gente atinge 50% da nossa capacidade instalada quando o vento atinge 8 metros por segundo e 100% quando está a 13 metros por segundo. Falar um pouquinho do curtailment. Aqui no gráfico à esquerda tem o curtailment do ano passado, né? A gente vê o curtailment muito próximo de zero aqui no começo do ano. Ele começa a ter uma elevação já em julho, agosto e setembro ele tem um maior volume de restrição ano passado. Foi 25 gigawatt-hora de restrição em setembro. Quando a gente vai para o gráfico de 2024, a gente vê um aumento significativo em relação ao ano anterior. E combinando em setembro com 45,4 gigawatt-hora. Se olhar o total de curtailment no último trimestre em 2023 foi de 42,7, que representou 13% da nossa geração.
E o curtailment do último trimestre, do trimestre de 2024, foi de 93,5, que representou 23,5% da nossa geração. Mesmo com esse curtailment praticamente o dobro do ano passado, a gente tem uma geração maior do que o ano anterior. E aqui no ano, o curtailment acumulado dos 9 meses em 2023 foi de 65,3 e 2024 foi de 176,9, quase triplicando o valor apresentado no mesmo período para o ano passado. Um pouquinho da receita, né? A receita líquida consolidada da Renova no trimestre, ela tem um impacto 20% maior do que o trimestre do ano passado, apesar do curtailment pior, que impacta diretamente aqui na receita da companhia, em ressarcimento e de energia não gerada para venda. E quando a gente olha nos 9 meses, a gente tem uma redução de 5%, 9,4 milhões a menos que teve no ano anterior. Lembrando que no primeiro trimestre do ano, a gente tem uma baixa frequência de vento, né? O vento foi muito aquém do ano anterior, que acaba impactando aqui na receita, e o curtailment que eu mostrei no slide anterior, que está muito superior ao ano anterior. Indo para o EBITDA contábil, a gente tem o crescimento de 293%, 53 milhões de reais, saindo de 18 milhões em 2023, indo para 71,7 em 2024. O EBITDA de 9 meses também tem o crescimento significativo de 76,1, saindo de 63,1 milhões nos primeiros 9 meses de 2023 para 139,2 nos primeiros 9 meses de 24. Ajustando os efeitos não recorrentes, a alienação de ativo e MTM, a gente chega num EBITDA um pouquinho inferior ao ao terceiro trimestre de 24, quando comparado ao terceiro trimestre de 23, né? Tem uma redução de 7,4, 1,3 milhões. Teria um EBITDA ajustado em 23 de 18 milhões, o EBITDA ajustado em 24 são 16,9, um ajuste de 55 milhões, sendo 29 milhões de MTM, marcação mercado, e 25 milhões de venda, alienação de ativos que foi feito para CDV. No ano, quando a gente compara no ano, o EBITDA realizado em 2023 foi de 56,2 e o realizado para esses primeiros 9 meses ajustado, né, 43,5, uma redução de 12,7. No ajuste do valor do ano foram 90 milhões de alienação de ativos, a S, o earnout da S e a venda dos ativos para CDV e um MTM de 5 milhões. Então, nos 95 milhões de ajuste, apenas 5 milhões é MTM. Entrando agora no lucro, no prejuízo líquido da companhia, quando a gente olha o trimestre o terceiro trimestre de 23, comparado com o terceiro trimestre de 24, a gente sai do prejuízo de quase 48 milhões, indo para 1,3 milhões, uma melhora significativa de 46 milhões. E no acumulado, a gente sai de 135 milhões, indo para 49 milhões, uma melhora de 85 milhões de reais no prejuízo acumulado, no prejuízo líquido da companhia nos 9 primeiros meses. O prejuízo ajustado, tirando os efeitos que eu mencionei no slide anterior, que é o MTM e alienação de ativo, no terceiro trimestre de 23, a gente teve um prejuízo acumulado de 47,9, sem nenhum ajuste, e o realizado desse terceiro trimestre de 24 foi de 26,6. Ainda mesmo assim, após os ajustes, uma melhora de 21 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente vai para o acumulado de 9 meses, tirando os ajustes de alienação em 23 e em 24 e o MTM, a gente chega num prejuízo praticamente em linha com o ano anterior. Se fechou o ano com 142 milhões, fechou os primeiros 9 meses do ano anterior com 142 milhões, e agora no 2024 ele está fechando com 140 milhões, uma melhora de quase 2 milhões de reais, 1,8 milhões de reais. Indo para o saldo de caixa, né, a gente terminou o ano com 17 milhões de reais, 17,6 milhões de reais. A gente teve um efeito operacional de 111 milhões de reais. Pagamento PRJ, que foi realizado por classe 3, de 24,4 milhões em fevereiro e agosto desse ano. Investimento está positivo por conta da alienação de ativos que a gente teve do earnout da S e o CDV. A gente tem um efeito positivo de 22,8, fechando o caixa em 127,1 milhões de reais. Quando a gente vai na recuperação judicial, a gente tem aqui o avanço
da movimentação aqui. Quando a gente fechou 2023, no quarto trimestre de 2023, a gente tinha uma dívida acumulada de 1,351. Agora, no terceiro trimestre, tem um 476. Aqui tem dois impactos importantes, né? A questão do reajuste, né? Da atualização da dívida. Então, a classe 2 foi a questão de atualização, saiu de 135 para 118. A classe 3, apesar de ter um pagamento de 24,4 milhões, teve mais 50 milhões que foi reconhecido como classe 3, aqui é concursal classe 3, que é o Orafário. Então, a gente tem um líquido, um aumento de 40 milhões de reais. E o outro evento aqui importante, o evento subsequente, foi o pagamento realizado no dia 15 de outubro de 19 milhões após o aditamento assinado com classe 2. Esse pagamento foi todo para a classe 2, 19 milhões de reais. Falando do plano de recuperação, a companhia celebrou novos aditamentos nos planos de recuperação judicial da própria empresa e das sociedades que compõem o Alto Sertão 3, com aprovação unânime dos credores com garantia real. E esses aditamentos visam o reperfilamento da dívida, que foram homologados pelo juiz no termos do artigo 45A da Lei 11.101 de 2005. Lembrando que o aditivo altera apenas a classe 2, garantia real, e os demais classes não sofreram mudanças nenhuma. Aqui tem as principais alterações das dívidas classe 2, né? Teve a mudança da taxa, né? A taxa hoje está CDI. A companhia tem um prazo de até 2 anos para conversão de CDI para IPCA, não podendo ser inferior a IPCA mais 5. É um pleito da companhia em relação à dívida, né? Toda a nossa receita está reajustada a IPCA. A gente solicitou a mudança do indexador, os bancos aceitaram, a gente tem um prazo de 2 anos para fazer essa mudança. Outro parte importante, o cronograma de pagamento, né? O alongamento da dívida de 2031 para 2035, uma carência adicional para o principal até agosto de 2026 e o pagamento reduzido de juros nas parcelas de outubro de 24, pagando 25% dos juros do período, e na parcela de fevereiro pagando apenas 75% dos juros. Outro ponto que foi colocado nesse novo aditivo, a companhia tem o compromisso de vender 750 mega em cada janela de 3 anos. A primeira janela começa em agosto de 26 e a cada 3 anos tem uma nova janela de 750 mega, terminando lá em agosto de 2035, quando termina a dívida. O total de pipeline e venda totaliza 3 GB. Outro ponto que foi incluído também nesse novo aditivo é o cash sweep. A Renova deverá utilizar o excedente de caixa para amortizar extraordinariamente os credores de classe 2, lembrando que sempre limitado ao fluxo original do plano aprovado. Então, a gente sempre vai estar limitado ao plano aprovado. Então, a gente nunca pode ultrapassar aquele plano, o valor pago que estava previsto no plano original. E também foi incluído o controle de gastos, né? As despesas com a holding e manutenção do pipeline estão limitadas nas projeções apresentadas aos credores. Então, no anexo tem um limite de gasto que a gente pode ter, tanto para a despesa da holding como na manutenção do nosso pipeline. E aqui embaixo tem a curva de amortização, que mostra o alongamento da dívida, com uma concentração grande de pagamento lá em 2035, com 53% do valor do saldo. Acho que seria isso, né? Ricardo, estou passando para você. Então, perguntas e respostas. Obrigado, Vitor. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat localizado do lado direito da tela. Lembrando que as perguntas não identificadas serão respondidas via canal de RI. Bom, Vitor, não tivemos nenhuma pergunta, então encerro aqui o nosso call de resultados. Agradecemos a todos que participaram e estamos disponíveis através do nosso contato da RI da companhia para qualquer esclarecimento. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado.